Mais uma vez, bom dia, colegas deputados, deputadas que estão no plenário virtual, nobre presidente Paulo Correia. Eu não poderia deixar de, depois de ficarmos alguns dias numa viagem para o exterior, para a Ásia, de passar pelo menos um resumo daquilo que foi, que nós apresentamos através dessa missão, e especialmente do governador Eduardo Riedel, que foi apresentado do Mato Grosso do Sul para o mundo. Nós visitamos, essencialmente, 3 países na Ásia, que foi a Índia, um país com uma história de pouco mais de 70 anos de independência, deputado Vaz, e uma história de 1,5 bilhão praticamente de habitantes e um crescimento hoje de cerca de 6% ao ano, enquanto o nosso país capenga aí nos últimos 20 anos, que não dá a média de 2%. A Índia, com todos os seus problemas, cresce hoje 6% ao ano. Nós tivemos no Japão, deputado Pedrocian, que dispensa comentário, realmente e efetivamente o primeiro mundo, os investimentos lá, o modelo econômico lá, social, dispensa também comentário. E por último, em Singapura, que eu costumei chamar de topo do mundo. Também um estado, uma cidade-estado que tem toda uma economia liberal e um sistema político que proporciona crescimento, oportunidade, e as pessoas crescem com isso. A pauta essencial do mundo e a imagem do Brasil e a imagem nossa, primeiro, Mato Grosso do Sul parece que é fora do mapa, quando a gente, tanto nas embaixadas quanto nas empresas, se posicionava e apresentava o Mato Grosso do Sul. E eu quero trazer depois, com bastante tranquilidade, um vídeo que era passado para as pessoas sobre o Mato Grosso do Sul, os temas que foram apresentados, excepcionalmente a transição energética, o modelo do Mato Grosso do Sul, da sustentabilidade, da transição energética, da verticalização da produção, quando o governador colocava, deputado Paulo Correia, que nós, nos últimos 15 anos, saímos de 21 milhões de hectares da pecuária para 16 milhões de hectares, e que nós, mesmo assim, aumentamos o nosso rebanho, aumentamos a nossa produção, a produtividade de quanto se produzia da soja por hectare, quanto produz hoje, o compromisso do Mato Grosso do Sul do carbono neutro em 2030, o crescimento do Mato Grosso do Sul caminhando para 6% ao ano, totalmente fora da curva da economia do Brasil, a menor taxa de desemprego desde 2012, no pleno emprego em 2000 em torno de 2,9%, esse é o nosso Mato Grosso do Sul apresentado. A segurança alimentar, tudo aquilo que nós podemos proporcionar para o mundo e, excepcionalmente, para aproximadamente 2 bilhões de pessoas que estavam ali. Em resumo, um saldo muito positivo da apresentação do Mato Grosso do Sul para o mundo e das possibilidades que nós temos para o mundo. Talvez até por sorte, porque essa agenda não foi construída pensando, e muita gente nos questionou, vocês foram para a Ásia por causa do tarifaço? Nós não podemos ser hipócrita de dizer que tem relação. A agenda foi construída muito antes, mas por sorte esse tema via em todas as reuniões para o debate, e trata-se sim de uma discussão de mercado. Por exemplo, no Japão, o grande concorrente do Brasil, e nós não estamos com a nossa carne no Japão, porque o grande concorrente do Brasil, que é os Estados Unidos, a imagem que vende do Mato Grosso, do Brasil de maneira geral e do Mato Grosso do Sul, é que nós temos a fitose, nós desmatamos, nós não temos uma boa produção, a nossa carne não é boa, eles lá alimentam com milho. É uma coisa, nós podemos ouvir os testemunhos do mercado, das grandes empresas e das embaixadas sobre aquilo.
cotovelada para todo lado por disputa de mercado mundial. Essa é a realidade. E aí, deputado Júnior, eu tive a oportunidade de perguntar, e o Brasil? E qual que é a nossa imagem? Ainda ontem, eu fiz um questionamento para uma rede de TV, recebendo uma ligação que perguntou sobre esse assunto, eu falei um pouco da imagem. Falei, quer ver um exemplo do que é autossabotagem? Nós fizemos a lei do Pantanal. O ano passado, deputado Pedro Kemp, nós tivemos talvez um período de maior queimada, não foi? Da história do Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Essas queimadas chegaram até nas cidades. Qual notícia de queimada nós vimos esse ano? Alguém viu? Tem notícia de queimada? Nós estamos praticamente saindo do período de seca, não estamos? 20 de agosto? Praticamente vindo do período das chuvas. Se não tiveram queimadas até agora, provavelmente nós não vamos ter notícia de queimada. E teve notícia de que não teve queimada no Pantanal? Houve elogios pelo trabalho do homem pantaneiro, do governo do estado, daquilo que é preservação? Não. Então nós entendemos que quando a gente divulga que o Pantanal pega fogo, nós estamos autossabotando o Mato Grosso do Sul. Quando a gente tem um período que, com chuvas, com água, com preservação, com a lei do Pantanal, não teve a queimada, e aí nós não falamos as coisas boas que tem que falar do Mato Grosso do Sul. Assim é o Brasil. Assim é passada a imagem do Brasil lá na Europa, lá na Ásia. Por quê? É a concorrência. Mas nós, brasileiros, eu tive a oportunidade na frente parlamentar da agricultura lá em Brasília ontem, uma apresentação pelo Ministério do Meio Ambiente do Plano Clima, que é o que estão falando de apresentar na COP. Sinceramente, de novo uma autossabotagem, porque não apresenta as coisas boas que o Brasil tem, as boas práticas que nós estamos fazendo, o cuidado. Aqui o Mato Grosso do Sul é um exemplo, no sentido da sustentabilidade, tirando o modelo de punição para o produtor que comete alguma coisa, para o modelo de indenização, modelo de pagamento, de remuneração pelas boas práticas. No Mato Grosso do Sul hoje, a lei ela vai possibilitar remunerar alguém que troque uma licença de desmatamento por remuneração. A pessoa vai poder escolher, olha, eu tenho essa licença, eu posso desmatar na minha propriedade, mas eu prefiro ser remunerado por ela e eu vou manter preservação. Nós precisamos, com orgulho, falar da nossa lei do Pantanal, da nossa produção sustentável, do carbono neutro em 2030, e das possibilidades na verticalização da produção. Quando a gente produz a celulose, começa a ter que vai virar deserto. A experiência da Indonésia com as florestas de mais de 200 anos mostra que não vai virar floresta. Só que aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil já tem essas teses. Então, consegue a parte? A minha primeira impressão é que nós precisamos ter orgulho e trabalhar, sim, pela sustentabilidade, mas sustentar que a nossa carne e os nossos produtos são os melhores do mundo. Ceder a parte para o deputado Pedrociano. Primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz e dizer que dá orgulho de ver a posição dessa Casa Legislativa, presidida pelo senhor, fazendo todo esse esforço de internacionalizar o Mato Grosso do Sul, levar a nossa imagem, contar as boas notícias das coisas que nós estamos fazendo no nosso Estado. E fico feliz também pelo diagnóstico que o senhor nos traz. Sobretudo essa questão, eu prestei muita atenção na palavra que o senhor falou sobre autossabotagem.
Eu acho que isso existe no Brasil de maneira muito clara, que tem grupos organizados em contar para o exterior coisas ruins que nós fazemos aqui. Agora, as coisas boas que nós fazemos, as grandes soluções que nós fazemos, as inovações de legislação, que nós temos aqui um código florestal, que é modelo para o mundo, que a gente tem condição de dar aula para os Estados Unidos, tem condição de dar lição para a França, tem condição de ensinar o europeu e os países desenvolvidos de como fazer a preservação com legislação, isso nada é contado. Tem um ano que pega fogo no Pantanal, isso vira notícia no mundo. O outro ano que nós damos conta de resolver o problema aqui, não aparece. Good news, no news. Todo mundo sabe disso, né? Então, as coisas boas que acontecem não são notícia. Agora, como rebater isso? Nós fizemos um esforço, e parabenizar o governador que lidera essa comitiva, faz um esforço para contar e vender o nosso peixe no Sudeste Asiático. Agora, isso nós fazemos de maneira episódica. Isso nós fazemos eventualmente. O que, na minha avaliação, nós precisamos institucionalizar no Mato Grosso do Sul, e outros estados já avançaram? Existe em vários estados, a criação de uma agência de promoção das exportações e atração de investimentos, que no caso do governo federal chama-se Apex. No governo do estado de São Paulo, isso existe muito claramente. Quando eu comecei a minha carreira profissional, eu trabalhei na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e lá tinha um grupo que trabalhava a promoção comercial. Então, eu acho assim, o Mato Grosso do Sul tinha que ter uma estrutura. Não precisa ser uma secretaria, mas tem que ter uma agência que cuida disso. E aí não é fazer, vou fazer uma viagem para o Sudeste Asiático. Tem que fazer uma viagem por bimestre, no mínimo. Então, você vai fazer no primeiro bimestre, vai fazer Ásia, segundo bimestre vamos fazer Estados Unidos, terceiro bimestre vamos fazer Bruxelas, depois nós vamos fazer Buenos Aires e vamos fazer uma rota. Tem um efeito pedagógico, você vai pegar esse industrial pequeno do Mato Grosso do Sul, quando ele fechar um contrato com o indiano, ele volta gigante. Ou, no mínimo, ele vai para a China e vai trazer um produto que ele vai trazer para distribuir aqui. Então, tem toda uma cultura exportadora que nós podemos fazer através de investimentos do governo do Estado. Então, nós precisamos sair desse caráter amadorístico que nós ainda temos, né, que nós estamos rompendo com isso, com investimento, com a iniciativa do governador, com de Vossa Excelência, mas nós temos que instituir isso como uma política definitiva de promoção das exportações e atração de investimentos no Mato Grosso do Sul. Obrigado. Eu acolho na íntegra o pronunciamento de Vossa Excelência e assino embaixo com relação à criação dessa agência ou um outro instituto que possa fazer essa promoção, que possa representar o Mato Grosso do Sul. Acho que seria um grande avanço e nós já caminhamos, né, no nosso modelo econômico, caminhamos para isso. Deputado Kemp, é interessante também, me impressionou e impressionou muito a embaixada. Eu vou propor aqui uma moção para as 3 embaixadas que nos atenderam, os embaixadores, e também ao Ministério das Relações Exteriores, porque nós somos muito bem atendidos onde nós passamos, e o nosso governador, com orgulho mesmo, que eu posso dizer isso aqui como presidente da Assembleia, que representou essas pautas apresentadas e a forma como ele apresentou o Mato Grosso do Sul. Lá em Singapura, eu ouvi de um dos funcionários da embaixada que ele já recebeu lá presidentes de Senado, senadores, presidentes de outros países e atendimento. Ele nunca viu uma manifestação tão clara, tão precisa, tão objetiva e que trouxesse tanta atenção na mesa, investidores. E o deputado Márcio Fernandes, há pouco tempo, eu lembro que me fez uma pergunta, por exemplo, de carteira de 350 bilhões de dólares que já tem investimentos no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos há pouco tempo, Vossa Excelência, perguntando, deputado, como que o que estava acontecendo na região de Figueirão, de Selvíria, que o BTG estava comprando terras, né? Você sabe com o dinheiro da onde que estava comprando terra? De investidor lá de Singapura. Você sabe quem que ontem liberou um financiamento que é da concessão da região da Costa Leste? Dinheiro para a concessionária da Índia.
Então, o mercado financeiro e as condições para ter a captação de recursos precisa de projetos. Quando o governador apresentava o modelo, o Fundo Pantanal, o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e esse olhar, e ele era muito claro no sentido, nós temos que apresentar boas práticas que nós já fazemos, mas nós não somos negacionistas. Nós não somos da política do passa-boi e passa-boiada. Nós temos clareza que a preservação, o carbono neutro, a necessidade da verticalização da produção é essencial para a gente ter esse Mato Grosso do Sul. Então, esse era um relato, eu quero depois... Concede uma parte, deputado. Eu quero depois poder, num outro espaço, fazer um relatório para todos os deputados. Com a palavra, o deputado Pedro Kemp. Deputado Gerson Claro, quero aproveitar para parabenizar aqui a iniciativa do governo do Estado e também da participação de Vossa Excelência representando a Assembleia Legislativa nesta missão no exterior. E eu vou aqui parafrasear o nosso companheiro Zé Dirceu, que esteve a semana passada aqui, que é um grande intelectual do nosso partido, um estrategista político, e ele dizia o seguinte: existe mundo além dos Estados Unidos, e o futuro do mundo está na Ásia. Importante agora, nesse momento do tarifaço do presidente Donald Trump, que os outros países estão começando a enxergar um outro mundo para além dos Estados Unidos, que hoje é um império em decadência. Os Estados Unidos hoje estão perdendo a sua hegemonia no mundo, e hoje quem está em ascensão é China, Índia e outros países. Eu incluiria aqui os países do BRICS, inclusive o Brasil, um dos países que tem um futuro brilhante pela frente se souber se colocar no cenário internacional com altivez, com soberania e não de forma subserviente. Eu acho que esse tarifaço do presidente Trump nos ensinou que nós precisamos, primeiro, valorizar o nosso país, fortalecer a nossa soberania e olhar para o resto do mundo com potenciais parceiros econômicos no desenvolvimento social, cultural, e eu acho que o governo do Estado fez certo. Ir para a Ásia, que está em crescimento, Índia e China juntos têm mais de 2,5 bilhões de habitantes, quase um quarto da população mundial, com um crescimento do PIB extraordinário. É lá que a gente tem que buscar novas parcerias, projetar o nosso Estado, porque lá não tem quem queira nos submeter aqui a uma situação de dependência, mas estabelecer uma relação de parceria honesta, produtiva para os dois lados, Então, eu acho que o governo está certo, olhar mais para a Ásia, olhar mais para o resto do mundo e a gente deixar aquele espírito vira-latista, de achar que só com os Estados Unidos a gente se salva. Não. E o Brasil é altivo, soberano, a ponto de poder se colocar no mundo de forma respeitada, pelos outros países. Obrigado. É importante a fala de Vossa Excelência, mas deixar registrado, deputado, e registrado a partir das palavras do posicionamento do próprio governador e das embaixadas. Relacionamento comercial não é ideologia. Não pode ser ideologia e nós não precisamos que seja ideologia. Nós precisamos comprar e vender para onde melhorar a vida da população brasileira. Não importa qual ideologia. Os Estados Unidos tem um comportamento, mas negocia com a China, negocia com todo mundo. Nós precisamos negociar com a China, negociar com o BRICS e negociar com os Estados Unidos. Nós não podemos cair na ladainha de que relacionamento comercial é ideologia. Então, com isso, eu quero encerrar essa fala. Permitir a fala de Vossa Excelência. Para encerrar, eu quero dar mais um recadinho sobre a viagem de ontem, mas encerrar sobre a viagem da Ásia. Deputado Zé Teixeira. Deputado, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência e o governador Riedel. Segundo, porque deu o privilégio de nós termos lá Vossa Excelência como representante da casa. E normalmente, quando o governador viaja sozinho
nós ficamos sabendo pouco o que aconteceu, e Vossa Excelência está nos explicando. E Vossa Excelência usou uma palavra agora que eu quero parabenizar Vossa Excelência. Eu não posso escolher com quem eu vou comercializar boi. Eu tenho que vender boi para japonês, chinês, americano. Agora, realmente, a Ásia é um outro mundo. Um mundo que é mandado pelos Estados Unidos, que manda no mundo. Pela sua tecnologia, pelo tamanho do seu Estado, pela sua potência de segurança do seu Estado. E eu gostaria de saber de Vossa Excelência que a China é um país maravilhoso, tem uma saúde excelente, tem uma educação fantástica, mas eu queria que Vossa Excelência me dissesse se Vossa Excelência ficou sabendo quanto é que ganha o salário mínimo chinês para levar a nossa matéria-prima daqui, in natura, transformar ela e vender para nós aqui, concorrendo com o nosso mercado, em especial no setor do couro. Se Vossa Excelência sabe se um chinês só ganha $50 por mês. É igual aí no Maduro, com $100, o senhor paga 100 funcionários por mês, porque cada venezuelano ganha $1 por mês. Então, na Venezuela, esse é um país muito bom, certo? Esse é um país bom. Que de nós nunca comprou nada o Maduro, e nem o Chaves. Ele pegou o dinheiro da Petrobras, sumiu e nunca pagou. Isso é o que eu tenho na história aí. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência. Eu acho que a China é um grande país, pelo menos tem educação a contento, saúde a contento, e um povo doutrinado e vive debaixo do chicote de um ditador. E a Ásia vai crescer, muito mais do que a Ásia, vai crescer a Índia, que nem sei se ela está na Ásia, geograficamente, mas lá está crescendo e já tem mais habitante a Índia do que a China, e vai ser muito maior consumidor do que a China. E nós temos que vender o nosso produto a quem pagar melhor, e a moeda do país que estiver comprando, se for dólar é dólar, se for ien é ien, se for dinheiro da China, é da China. Esse negócio de ficar discutindo, acabar com o dólar, vir o negócio do BRICS e não sei o quê, isso é utopia, ideologia, no meu ponto de vista, para não falar burra, pouco inteligente. Muito obrigado. Então, me comprometo, deputados, para a gente voltar nesse tema, senão eu não vou conseguir passar só uma mensagem. Né? Nós tivemos, além desse tema da viagem, ontem nós estivemos em Brasília e recebemos a filiação do nosso governador Eduardo Riedel ao Partido Progressista, que depois nos transformamos na Federação UP, União Brasil, que está aqui o deputado Achioca, e União Brasil e Progressista, a União Progressista. Dizer que um evento muito bem prestigiado, com a presença de grande parte do Congresso Nacional e de quase todos os presidentes dos partidos de direita e de centro-direita desse país, e inclusive com a presença de membros de centro-esquerda, como o ex-ministro Ciro Gomes e outras pessoas estiveram lá. O posicionamento muito claro do governador Eduardo Riedel, que precisava até, pela pauta política, definir essa filiação. Mais uma coisa que nós conversamos muito, deputado Paulo Correia, é que a parte política, ele tomou a decisão e fez a filiação. E nós vamos continuar conversando. Mas que a agenda do Mato Grosso do Sul, longe de se tornar agenda política eleitoral nesse momento. A agenda do Mato Grosso do Sul é a agenda do desenvolvimento, a agenda do trabalho, a agenda da infraestrutura, a agenda de melhorar a saúde com os projetos que estão em andamento e melhorar a prestação de serviço do Mato Grosso do Sul. Acho que foi um recado bem dado do governador, de que a agenda do momento fez a filiação, vira a página e vamos continuar trabalhando pelo Mato Grosso do Sul. Então, eu quero só, conforme eu já disse antes, que ele seja bem-vindo ao Progressista. Eu tenho certeza que isso vai abrir portas aí para outros colegas, e nós vamos manter nesse grupo o entendimento de quem dá sustentação para o governo, para quem dá sustentação para esse projeto de Mato Grosso do Sul e para um projeto de Brasil. Muito obrigado. A parte do deputado Nena, que eu estou terminando meu tempo. Rapidinho, senhor presidente, só parabenizar Vossa Excelência, o governador Eduardo Riedel,
pela viagem, buscando a abertura do mercado do Mato Grosso do Sul no mundo, e dizer que, de uma forma que discordar da fala do deputado Pedro Kemp, que os Estados Unidos têm que ser reconhecido, sim, é um grande parceiro do Brasil no mercado internacional, só que hoje estamos sofrendo esse tarifaço e tem prejudicado, mas tem que ser resolvido de maneira diplomática, com diplomacia, e não com esses ataques e essas inverdades que vêm que a gente vê todo dia pela parte do colega, não do colega, do partido, do colega, dos seus representantes, e está errado, tem que ser resolvido por diplomacia, tem que ser reconhecido e trabalhado com diplomacia, e não com ataque. Com esses ataques, deputado, o senhor vai acabar tendo seu visto cassado também, como os seus colegas partidários. Eu agradeço se tiver, porque eu não tenho nenhuma intenção de ir para os Estados Unidos, não me interessa. Agradeço a atenção de todos. Então, registrando mais uma vez a agenda política, governador, bem-vindo na nossa federação. Vamos construir juntos esse projeto de Mato Grosso do Sul, e a agenda do Mato Grosso do Sul é a agenda da eficiência, da modernidade, do trabalho e da capacidade de construir consensos, construir consensos respeitando divergências, porque esse é o segredo da política. Obrigado.